do Senhor, irmãos? Graças a Deus, eu sinto contente, feliz por estar mais uma vez retornando a essa casa, a casa de oração, onde, pela misericórdia de Deus, eu sou muito bem recepcionado pelos irmãos, pelo pastor Sebastião. Que Deus abençoe os irmãos. Aprendemos a amar os irmãos nessa casa. Já nos sujamos juntos, né, irmãos? Já sujamos a roupa junto, já ficamos cheios de cimento, mas vamos dando glória. É importante para nós fazermos amizade e conhecer mais um pouco acerca do reino de Deus. Irmãos, como os irmãos já sabem, eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal é Gabriel Raso, lá tem diversos vídeos, se os irmãos quiserem acessar. Amém? É meu nome mesmo, Gabriel Raso. Eu estou fazendo um comentário de todos os personagens bíblicos. Se os irmãos tiverem alguma curiosidade de algum personagem bíblico, até a letra Q está lá. Ainda não terminei da letra Q, R, não fui até a letra Z. Mas da letra A até a letra Q, ó, o final do P, vamos dizer assim, está lá, se os irmãos tiverem alguma curiosidade. Irmãos, abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Aleluia, Deus, poderoso. Glórias a Deus. Versículo 16, somente o versículo 16. Fácil, né? Mateus, Malaquias, Mateus, primeiro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas. Mas vamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, somente até aí. Irmãos, recentemente, o trimestre passado, nós tivemos uma lição que falou de alguns personagens bíblicos e citou José. Pouco José é citado na Bíblia, e por pregadores e por estudos bíblicos, mas naquela menção ali, naquele estudo, citaram José, citaram Maria. E nós vemos, meus irmãos, que José, ele é pouco registrado na palavra de Deus. Quem vai falar de José é Mateus e também Lucas, em momentos diferentes, porém que se encaixam entre si. Nós vemos José, irmãos, provavelmente ele era mais velho do que Maria. Alguns dizem que ele já tinha outra família, eu não posso dizer, que quem diz é o livro dos Apócrifos. Mas tudo indica que ele era um homem mais velho do que Maria, provavelmente o dobro da idade de Maria, já que Maria, quando estava ali para dar à luz, as mulheres naquela época se casavam muito cedo, com 15, 16 anos, às vezes até com 13 anos já estavam casadas. Alguns dizem que Maria tinha provável por volta de 15 anos. E ali ele recebeu uma missão muito difícil. Às vezes nós olhamos assim a palavra de Deus e vemos que parece que foi fácil, mas não foi. José recebeu uma missão muito difícil. Por que difícil? Imagine os homens. Você está com um contrato, porque naquela época o noivado já era um contrato de casamento. Não era o casamento ainda, mas já era um contrato. Alguns dizem até que era questão de pagar o dote. Era só ele terminar de pagar o dote, já podia tomar como esposa. Mas nós vemos aqui que ele tinha um contrato com Maria, um contrato de noivado. Hoje nós, brasileiros, nós vamos lá, compramos, a maioria dos países é assim, compra-se aliança de noivado, faz uma festa, às vezes somente um churrasco, ou um jantar com os amigos, ou às vezes somente com a família, abençoa, pede para o pastor fazer uma oração, mas naquela época não era assim. Era muito mais profundo, já era um contrato de casamento. Só que chega em determinado momento, que José estava ali, e de repente Maria diz para ele que está grávida. Como está grávida? Como fica grávida uma mulher que estava proposta a outro homem? E qual é o homem que aceitaria essa condição? Aleluia. Como nós homens, você homem, aceitaria a condição de ficar sabendo que a sua noiva está grávida? Como? Aí nós podemos pensar, mas o Espírito Santo de Deus falou com ele em sonhos. Nós temos a palavra. Será que todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos verdadeiramente dando crédito à palavra de Deus? Quando ela fala conosco? Então nós vemos aqui um homem
que estava entre, vamos dizer assim, entre a cruz e a espada. Mas ele era um homem honrado. Por quê? Porque uma mulher que ficasse grávida, naquela época, todos nós sabemos o que aconteceria com ela, né? Era arrastada, em praça pública era apedrejada. Mas o que ele pensou em fazer? Não infamar Maria, porque ele amava Maria. Ele tinha uma admiração por Maria, ele queria casar com Maria. Mas não prejudicar a vida dela de uma certa forma, ele queria deixar ela, vamos dizer assim, na surdina, no oculto. Desfazer o noivado. Mas Deus falou com ele em sonhos. Não deixe ela, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós vemos ali, meus irmãos, que a missão começa a ficar ainda mais difícil. Por quê? Porque ele aceitou esta condição. Ele aceitou a condição. Quem aceitaria a condição, irmãos, de criar, de casar com uma mulher que às vezes não está grávida, você sabe que o filho não é seu? Imagine a turbulência que ficou na mente de José. Mas José também era um homem honrado, não somente diante dos homens, porque quando se fala de José, quando se fala de Jesus, vai falar, olha, Jesus é filho do carpinteiro, ou seja, Jesus não era qualquer homem. José era um homem honrado. Aleluia. José era um homem, meus irmãos, que nós vemos que todo ano ele subia para a festa da Páscoa em Jerusalém. Nós vemos que José era um homem que confiava em Deus. Por isso que continuamente nós temos que confiar em Deus, porque nós não sabemos a missão que Deus vai nos dar. E dependendo daquilo que Ele colocar nas nossas mãos, nós temos que ter muita fé para aceitar a condição de fazer e também colocar em prática. Louvado seja Deus. Nós temos José. Ele aceita essa condição e fala, não, então é isso, vou casar com ela. Casa com Maria. E ali, aquele casamento, determinado momento tinha que dar à luz, morava ali em Nazaré, na Galileia. E eles tinham que ir lá na cidade de Belém, que era a cidade de Davi, que nós vemos que José, ele é da genealogia de Davi. E nós vemos ali que chega o momento de Maria dar à luz. Irmãos, da Galileia, de Nazaré ali até Belém, são 160 quilômetros. 160 quilômetros de carro, numa estrada boa é fácil. Uma mulher grávida. Bom, aí é com as mulheres agora, né? Imagine sentar no lombo do burrinho e andar 160 quilômetros naquelas estradas. Tudo bem, as estradas estavam melhores, já que os romanos tinham feito estradas melhores para poder o comércio, para poder ter uma ocupação melhor, dominar melhor o lugar onde eles faziam a sua província. Porém também não foi fácil. E ele teve paciência com Maria, mesmo sabendo que o filho não era seu, mesmo sabendo de tudo aquilo que poderia acontecer, teve paciência com Maria e subiu até Jerusalém para poder se alistar. Talvez Maria nem precisasse se alistar, porque estava grávida. Mas provavelmente ele deve ter feito questão de ficar junto com ela todo o tempo, porque era o cuidado, aleluia, daquilo que Deus tinha colocado como responsabilidade em suas mãos. Talvez se ele tivesse ido sozinho, poderia ter chegado mais rápido em Jerusalém, mas já com uma mulher grávida, provavelmente foi mais devagar. Mas olha o cuidado de José. Nós vemos José, meus irmãos, tratando Maria como a sua esposa e Jesus como seu filho. Para nós, olhando hoje, é muito fácil, porque nós temos a Bíblia Sagrada, nós cremos em Jesus, mas naquele momento o prometido já estava prometido há muitos anos. E esse prometido parece que nunca chegaria. Eu, de repente, na mente de José, como todos nós somos sujeitos, poderia pensar assim, mas será que agora, exatamente agora, será que esse menino mesmo, será que ele é o filho, será que ele é o prometido? Por isso que nós temos que ter a certeza, aleluia, de quem nós somos, aleluia, quem nós servimos, aleluia, e o que Deus tem colocado em nossas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. José sobe até lá. E quando ele chega lá, ela começa a ter dores de parto. E procura algum lugar para ficar. E não tinha lugar, e teve que ficar ali na estalagem. Jesus nasce numa manjedoura. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus nasce numa manjedoura, um lugar humilde.
E nós vemos que a partir daí, José, depois do 8º dia que foi dado ao nome, já tinha sido o nome de Jesus, já tinha falado, ó, o menino vai se chamar Jesus. O 8º dia, ele vai e apresenta o menino no templo, e aí ele registra o menino com o seu nome. Agora Jesus é filho de José. José adotou Jesus, e nós vemos que a linhagem é verdadeira. Nós vemos, meus irmãos, que através, aí alguém vai dizer, mas Jesus não teve pai, não foi concebido do Espírito Santo. Naqueles dias, quem adotasse a criança, até hoje mesmo, a criança recebe o sobrenome daquele que o registrou. Aleluia. E fica, meus irmãos, vamos dizer assim, vai para o testamento para adquirir todos os bens, se de repente a pessoa vir a falecer. Ele tem todo o direito que um filho biológico. José, ele vai e pega Jesus, apresenta Jesus, e nós vemos que ele registra Jesus, e agora Jesus é da tribo de Judá. Aleluia! Mas também Maria também não era da tribo de Judá, mas se contava só o homem. Só o homem que contava, não a mulher. Aleluia. Nós vemos José, meus irmãos, entra num dilema. Provavelmente ficou residindo ali em Belém, estava querendo até fazer ali a sua casa, fazer morada naquele lugar, para ter uma estrutura melhor para Jesus. Por quê? Porque uma coisa, meus irmãos, é viver em Nazaré. Nós vemos até quando um homem fala pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Nazaré não era uma cidade muito boa assim, mas Belém já era uma cidade muito melhor, que tinha uma estrutura muito melhor, e ele queria ficar ali. Não foi naquele primeiro momento, irmãos, que nós achamos que quando Jesus está na manjedoura ali, vem os reis magos e apresentam e dão algo para Jesus, dão uns presentes para Jesus. Não. Demorou um certo tempo para isso acontecer, provavelmente quando Jesus já tinha ou 2 anos, ou próximo de fazer 2 anos, porque eles não chegam na manjedoura, eles chegam na casa. Então José já estava morando naquele lugar, já estava residindo ali pelo menos por 2 anos, estava naquele lugar. E eles vão lá e falam para Herodes, olha, os reis magos passam e falam, olha, nós vimos a estrela, onde que está o menino, o prometido rei de Israel. Herodes tinha muito medo de perder o trono. O que ele fazia? Matava todos aqueles que de repente poderia querer usurpar o seu trono. Matou a esposa, matou o filho, matou enteado, matou sobrinho, matou muita gente. Por quê? Porque ele tinha medo de perder o trono. Quando ele vê que os reis magos passaram por ele e disseram, olha o prometido, peraí, tem um rei aí, faz o seguinte, ó, vocês vão lá, vê onde está ele, depois vocês falam para mim que eu também vou e vou adorar. Mas ele não queria fazer isso. Ele queria matar o menino. Só que aí os reis magos vão lá, eu estou contando a história para os irmãos saberem a profundidade do que quem é José. E nós vemos ali que os reis magos foram lá, ofereceram aquilo que deveriam oferecer. Alguns dizem que eram 3, outros dizem que a Bíblia não fala, falam que é 3 porque é 3 presentes, mas a Bíblia não fala a quantidade. Mas eles vieram da Pérsia, aproximadamente 800 quilômetros, andando ali para chegar até Jerusalém. Depois daquilo, eles foram por outro caminho. E o que Deus falou de novo para José? Já fazia 2 anos que José não ouvia a voz, ouviu a voz, olha, foge, porque os homens querem matar o menino. José, meu irmão, minha irmã, ele contesta com Deus. Ele contesta com Deus. Aleluia! Ele fala para Deus, não, eu vou esconder o menino. Ele fala para Deus, não, eu vou dar um jeitinho. Ele fala para Deus, não, é assim mesmo, de repente isso vai passar, esse desejo de Herodes de matar as crianças vai passar. Ele obedece. Aleluia. Quando Deus fala para ele, usa o anjo para falar com José e fala, olha, vá para o Egito. Da onde eles estavam até o Egito são 500 quilômetros. 500 quilômetros da onde eles estavam para o Egito. Um homem que recebeu a missão de Deus e não fez nada para deixar.
Provavelmente, meus irmãos, a sua mente ficou muito conturbada, mas ele obedeceu. Ele não fica perguntando para Deus para deixar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, não. Ele dá um jeito, aleluia, para cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Louvado seja Deus. Talvez nós não entendemos, meus irmãos, aquilo que Deus colocou nas mãos de José. Nós vemos, meus irmãos, que nós falamos de Abraão, falamos de Moisés, falamos dos profetas, falamos dos apóstolos, falamos do apóstolo Paulo, nós falamos de tantos homens. Mas você daria para o seu filho e para qualquer pessoa? Aleluia. Nós somos criaturas de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém vai dizer, meus irmãos, que a tarefa, a questão mais preciosa, algo mais precioso nessa terra para cuidar, quem recebeu foi José. Porque para Moisés, Deus deu o povo dele para ele cuidar. Também é uma grande coisa. Nós vemos que para os reis também Deus concedeu o povo. Para os profetas Deus concedeu a palavra. Para os sacerdotes Deus concedeu o sacrifício para poder fazer para o povo. Mas para José, Deus concedeu o seu próprio filho. Aleluia. Para José, Deus colocou o próprio filho dele nas mãos de José e falou para ele: cuide do meu filho, louvado seja o teu nome. E Deus colocou algo nas mãos de José. E José vai para o Egito e fica no Egito até ouvir a voz de Deus para que ele pudesse voltar do Egito. Em determinado momento, Deus visita ele outra vez e fala: pode voltar, que aqueles que queriam matar o menino já morreram. E nós vemos que naqueles dias quem estava reinando era Arquelau, que também era um homem terrível. Ainda Pilatos não tinha tomado posse, porque Arquelau foi tão terrível que foi destituído daquela província e foi colocado um outro homem, que foi Pilato, Pôncio Pilatos. E aí José de repente queria voltar para Belém, mas Deus fala para ele: não, vai para Nazaré. E se cumpriu Jesus, o Nazareno. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma história bonita. Às vezes a gente não se atenta daquilo que Deus fez naquele momento. Por quê? Muito precioso, muito glorioso alguém receber o próprio Filho de Deus para cuidar. E nós podemos até pensar, mas era o Filho de Deus, não precisava fazer nada. Jesus ia crescer com toda a educação, com todo o conhecimento, não precisava fazer nada. Não, irmãos. Jesus apenas se despiu da sua glória, mas ele veio aqui e aprendeu. Porque nós vemos que pelo fato de José subir todo ano para Jerusalém, e a Bíblia não vai falar mais nada depois dos 2 anos de Jesus, e vai falar apenas quando Jesus tinha 12 anos. O que fala naquele capítulo? Ele crescia e se fortalecia. Aleluia! Um desenvolvimento. Amém! Jesus estava se desenvolvendo. Por que ele estava ali com os doutores, ali falando com os doutores? Ele era o Filho de Deus, tinha todo o conhecimento. Não, irmãos. José o matriculou na melhor escola dos rabinos para poder aprender as leis. E sua mãe também ajudava ele a assimilar as leis. Aleluia! Claro, o Filho de Deus, absorção, muito melhor, mas teve que aprender. Amém! Nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus, ele sendo criado, sendo ajudado por José, sendo educado por José. Os livros apócrifos falam muitas coisas que não dá nem para dizer. Jesus, quando era criança, fazia milagres. Jesus não era uma criança. Eu até li um livro que diz que Jesus, alguém esbarrasse em Jesus, Jesus amaldiçoava. Claro que ele não fez nada disso, meus irmãos. São os livros apócrifos que falam. Porque Jesus teve uma educação refinada. Aleluia! Tudo que José poderia ter feito, ele fez por Jesus. Porque todos nós sabemos que a criança, o judeu, quando ele tem 13 anos, ele tem que recitar todo o Pentateuco. Ele tem que ter na ponta da língua todo o Pentateuco. Na ponta da língua. E Jesus tinha o Pentateuco na ponta da língua. Por isso que ele está falando com os doutores. O nosso investimento, aleluia, nos nossos filhos não é. Amém!
colocou os nossos filhos nas nossas mãos. E tudo que você faz pelo seu filho, tudo que eu faço pela minha filha, não é em vão. Amém. Aquilo que você puder fazer de melhor para o seu filho, faça. Mesmo que de repente nós pensamos, mas vai chegar um determinado momento e vai até esquecer de mim, não importa, faça o melhor. Amém. Nós vemos José dando toda a estrutura para Jesus, dando conhecimento, ensinou a sua profissão para Jesus. E Jesus, em determinado momento, o filho do carpinteiro, depois disseram, olha, Jesus o carpinteiro. Então Jesus teve que trabalhar. E carpinteiro, irmãos, segundo os arqueólogos, diz que não é que construía a cadeira, que construía a mesa, não. Carpinteiro na época de Jesus construía a casa. Carpinteiro naquela época construía a casa. Aleluia. E às vezes a gente pensa, meus irmãos, que José era pobrezinho pelo fato da sua oferta no templo. Provavelmente tinha uma vida boa, não era rico, porque só os ricos conseguiam oferecer um carneiro no templo quando ia lá apresentar a criança. José tinha uma vida boa. Amém. Aleluia. Mas ele deixou tudo aquilo para quê? Para ouvir a voz de Deus. Quando precisou ir para o Egito, ele foi para o Egito. Quando precisou voltar do Egito, ele voltou do Egito. Quando Deus falou para ele, não fique nessa cidade, vai para Nazaré, ele foi para Nazaré. O cuidado que Deus, meus irmãos, colocou nas mãos dele, o mais precioso, ele cuida, aleluia. Ele cuida, mesmo de repente com a sua mente conturbada, mas ele cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos. É por isso que muitas das vezes nós não vemos fazer muita menção de José na Bíblia. José fez tudo o que fez para que outro pudesse, meus irmãos, vamos dizer assim, aparecer. Porque Jesus, meus irmãos, ele apareceu, mas ele teve que ter uma educação. Ele nasceu como homem, era Deus e era homem. Quando ele sofreu a humilhação na cruz, quando ele foi chicoteado, quando ele foi cuspido, quando bateram no rosto dele, quando ele foi humilhado, quando aqueles meus irmãos que andavam com ele, comeu do pão dele, e estava lá falando, crucificam, será que ele não teve o mesmo sentimento que nós? Então Jesus era homem. Mas quando a sua glória se manifestava, ele curava os cegos, ele fazia maravilhas. Mas ele sentia o que o homem sente, ele sentia o que eu e você nós sentimos. Então ele teve que aprender, teve que ser educado, teve que estudar, teve que trabalhar. Aleluia. Mas por um homem que deu um grande exemplo para ele, um homem honrado, Amém. José. Claro, meus irmãos, José não é maior do que Jesus. José apenas fez aquilo que ele deveria ter feito. Moisés não é maior do que Jesus. Ninguém é maior do que Jesus na Bíblia. Jesus é o maior. Jesus é o mais tremendo, o mais poderoso. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Mas o que, meus irmãos, o que Deus faz, nós refletimos nessa noite, é que Ele colocou algo na minha mão e na sua mão. Aleluia. Talvez naquele primeiro momento, José não tinha ainda consciência daquilo que ele estava nas mãos dele, do cuidado que ele deveria ter com aquilo que Deus tinha dado a ele. E talvez eu e você estamos na mesma condição. Nós não estamos atentando ainda aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque, meus irmãos, às vezes a gente olha aquilo que a gente está fazendo, é muito pouco ainda do que aquilo nós poderíamos fazer. Nós vemos José, ele fez tudo que ele podia. Ele foi na hora que teve que ir. Ele teve que aceitar na hora que teve que aceitar. Ele teve que voltar na hora que teve que voltar. Ele teve que fazer o possível para que o reino de Deus pudesse ser proclamado. Porque aquilo que ele estava nas mãos dele, quem tinha concedido era o próprio Deus. Aleluia. Uma tarefa difícil, uma missão difícil, mas ele cumpriu a sua missão. Nós não sabemos quando ele morreu. Mas quando fala de José na Bíblia, vai falar de um homem honrado. A lição que nós aprendemos no trimestre passado falou sempre de José como um homem honrado, como um homem digno, aleluia, que cumpriu a sua missão, que fez o melhor que podia. Agora nós olhamos para nós, aleluia, e nós temos que pensar, meus irmãos, o que Deus tem colocado nas minhas mãos, será que eu tenho feito de melhor? Aleluia. Louvado seja Deus. O que Deus tem colocado nas minhas mãos, será que eu acho que é pequeno demais?
Mas aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, meus irmãos, de repente, não vai refletir o momento que a gente acha que tem que ser, mas vai ser o momento que Deus quer que aconteça. Aleluia. Jesus, meus irmãos, já não nasceu, já fazendo milagres e maravilhas, porque o seu primeiro milagre foi com 30 anos nas bodas em Caná. Tudo é um tempo. Aleluia. O que nós fazemos agora, aleluia, vai refletir lá na frente, mas é importante que nós venhamos ouvir a voz de Deus e venhamos valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que Deus tem colocado na sua mão, meu irmão, minha irmã. Será que nós, meus irmãos, estamos rejeitando? Mas você vai dizer, mas eu não tive nenhuma visão ainda. Nenhum anjo desceu. Jesus tem que descer do céu para falar comigo. Ele já desceu, meu irmão, minha irmã, e está aqui, ó. Tudo que nós precisamos saber. Aleluia. E ainda assim a gente fica ainda confuso. Mas pense nessa noite. Todos nós, abra sua Bíblia, meus irmãos. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Em Romanos, capítulo 14. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 12. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. O grande erro nosso, irmãos, é nós esperarmos o outro fazer. É nós falarmos que o outro tem que fazer. É nós jogarmos, muitas vezes, a nossa responsabilidade para o outro fazer. Aleluia. Mas aqui nós vemos que nós daremos conta aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus colocou na mão de José, colocou na mão de Abraão, colocou na mão de Moisés. Nós vemos que ele esteve em Êxodo. Conseguiram vencer, conseguiram alcançar a graça de Deus. Agora me pergunto a mim e a você: será que nós temos, meus irmãos, a consciência e a ciência do que isso está falando para nós? Aleluia. Aleluia. Deus colocou algo na minha mão e na sua mão. E nós vamos responder naquele grande dia por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Talvez você está querendo desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu não sei. Mas o cuidado que nós temos que ter, meus irmãos, é todos os dias, aleluia, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque nós vamos prestar conta naquele grande dia, aleluia. Nada é pequeno demais para Deus, porque Ele confia para nós as suas preciosidades. Ele confiou para nós as suas criaturas. Jesus morreu na cruz do Calvário e confiou para nós proclamarmos o seu Evangelho, aleluia. Oramos uns pelos outros, fazemos o melhor para o nosso próximo, e nós muitas das vezes queremos desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. José não desiste. Os homens queriam matar Jesus, ele escuta a voz e foge. Deixou seus negócios, sua casa, para poder ir para outro lugar. Mas ele ouviu a voz de Deus. O que nós temos, meus irmãos, é começar a ouvir mais e falar menos. Nós muitas das vezes debatemos muito com Deus, porque é isso, porque é aquilo, porque tem que ser assim, porque o pastor é assim, porque meu líder é assim, porque onde eu moro é assim, e ouvimos pouco. Nós temos que ouvir mais aquilo que Deus está falando conosco. José ouviu a voz de Deus. Ele não contestou com Deus. Ele obedeceu a Deus. Amém. E o que muitas das vezes, meus irmãos, está acontecendo conosco é assim mesmo. Nós debatemos com Deus, mas nós vamos prestar conta, eu não sei. Deus está falando com alguém específico, eu não sei. Eu sei, meus irmãos, que Deus está falando. Aleluia! Deus colocou algo nas suas mãos. Aleluia! E muitas das vezes a gente acha que de repente deveria ter o cargo de outra pessoa, deveria fazer o que a outra pessoa está fazendo. Mas Deus confiou isso nas suas mãos e você não pode desistir.
Você não pode deixar isso para trás. Você não pode, meu irmão, minha irmã, estar descuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque é coisa preciosa. E naquele grande dia, vamos prestar contas com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. As coisas que a gente acha que é pequeno, irmãos, faz muita diferença. Mas a gente acha, meus irmãos, que aqueles que aparecem mais são aqueles que estão em evidência, são aqueles que vão receber maiores galardões. E às vezes a gente se engana. José estava só nos bastidores. E olha como grande obra Deus colocou nas suas mãos e Ele realizou. Às vezes, meus irmãos, nós não vamos aparecer. Não vai ser nós que vamos estar lá na frente, mas vamos ter que dar suporte para quem está lá. José deu todo o suporte que ele podia para Jesus, mas você vai dizer, mas Jesus ia cumprir a missão dele, ia. Deus usou José, e se José não quisesse, Deus usaria outro, mas Deus usaria alguém. Porque a obra de Deus, ela não fica, meus irmãos, muitas vezes deixando pessoa, deixando a desejar, não. Ela é realizada. Se você não quiser fazer, você tem todo o direito, mas Deus vai colocar outra pessoa para fazer. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Todos nós, meus irmãos, vamos prestar conta naquele dia para Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, o que nós vamos dizer? Senhor, foi tão difícil. Queriam me matar, queriam, meu Deus, queriam fazer tantas coisas, eu tive que desistir. Não desista. Aleluia! Dê um jeito. Traça uma estratégia. Deus falou, vai logo. Tiver que voltar, volta. Mas sempre está ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Nós queremos, meus irmãos, que muitas das vezes Deus fale conosco através de profecia. A irmã chega rodando, que nós temos essa questão aí de chegar rodando e colocar na nossa cabeça e falar tudo que a gente está precisando ouvir. Sendo que a palavra de Deus fala muito a nós. Não estou dizendo que isso é errado, que é certo. Eu estou dizendo aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos que Deus fale, da forma que nós queremos ouvir Deus falando. E Deus está falando conosco. Porque, meus irmãos, a sua palavra fala muito mais, porque a sua palavra é toda profecia. Vem uma pessoa ter uma profecia para você, é apenas para cumprir a palavra de Deus. Aleluia. E Deus está falando para nós nessa noite. Deus colocou algo nas suas mãos. Deus colocou algo nas minhas mãos. Eu estava preocupado, a questão do canal no YouTube, eu falei, Jesus, eu vou fazer todos os comentários dos personagens bíblicos, e aí vai prejudicar até as visualizações que eu tenho na escola dominical. Eu falei, Deus, a palavra é sua, é tua, amém, glória a Deus. Mas pensa que nesse meio de tempo aí, não veio já veio pessoas falar, olha, segura um pouquinho aí, depois você continua. Deixa esse canal aí, não tem muita visualização, é pouca coisa, deixa aí. Falei, Jesus, é pouco, colocou na minha mão, mas pela misericórdia de Deus, meus irmãos, dá para acessar os vídeos. Eu jamais conseguiria chegar na Indonésia, eu jamais conseguiria chegar na Tailândia. Eu pensei nisso, eu estou falando de mim, irmãos. Falei, Jesus, melhor eu parar. Mas eu falei, não, vou até o fim, em nome de Jesus vai terminar. E como quem diz, está lá. Se alguém quiser ver, veja. Se alguém quiser ver bobagem, que veja bobagem. As pessoas têm o direito de acessar aquilo que elas querem. Mas eu e você, aleluia, temos que fazer a nossa parte. Aleluia! Nós achamos, meus irmãos, que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos é insignificante. Porque a gente fica pensando, por que eu não tenho um ministério melhor, que venha se aparecer para outras pessoas verem, para as pessoas me verem, para mim ser aclamado pela multidão. Muitos de nós queremos isso. Mas isso é perigoso. Aleluia. E Deus nos dá, meus irmãos, algo para nós cuidarmos. Aleluia! Você acha pouco aquilo que Deus te deu? Eu só canto nas irmãs. Eu só faço uma oração. Eu só sento para ouvir a palavra de Deus. Mas você reparou que quando você está andando na rua, depois de você ter ouvido a palavra na escola dominical, você mudou a sua vida. Você está caminhando na rua, tem muita pessoa que está vendo o seu caminhar na rua. Você já parou para pensar que onde você trabalha, as pessoas estão te assistindo? Estão vendo se realmente você é o crente mesmo que vai na escola dominical, que canta nos irmãos, que canta nas irmãs? Não é pouco não, meus irmãos, é muito grande. E Deus confiou isso a mim e a você. Aleluia! Agora nós vamos pegar isso e vai falar, não precisa de nada disso não.
Aleluia. Não precisa tudo isso não. Não precisa dar todo o meu interesse. Eu não preciso colocar todas as minhas forças nisso não. Precisa. Louvado é o teu nome. Porque nós vamos dar conta daquele dia diante de Deus. Se nós chegássemos, meus irmãos, em falta com Deus naquele grande dia, o que nós falaríamos para Deus? Porque nós somos rápidos em dar desculpas. O que nós diríamos a Deus? Colocaríamos várias pessoas, faríamos que nem Adão. Eva deu o fruto para Adão, Adão comeu. E aí quando Deus foi perguntar para ele, o que ele falou? Ele assumiu a culpa. A mulher que tu me deste. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que feito isso também. Nós queremos colocar a culpa nos outros, que a gente não está colocando aquilo que Deus colocou em prática. Queremos colocar a culpa em várias pessoas. É esse, é aquele. Eu não sei o que Deus quer tratar, mas Deus mandou falar. Esse, aquele. Por isso que eu não me dedico muito a cantar no grupo de varões, porque aquele é o regente. Apenas um exemplo. As irmãs, é porque é ela. Eu não vou me dedicar muito, né? Enquanto o pastor não tirar essa irmã, eu não vou me dedicar, não. Eu não vou na escola dominical enquanto não trocar o professor. Eu não vou fazer isso enquanto não acontecer aquilo. Aleluia. Aí nós vamos chegar naquele grande dia, é isso que nós vamos falar para Deus? É isso que nós vamos falar para Deus? José não deu desculpa, José foi e fez. Agora, o que eu e você, aleluia, nós estamos esperando para fazer aquilo que Deus mandou. Aleluia! Nós queremos tantas coisas de Deus, meus irmãos, mas muitas das vezes, qual é a falta que nós temos para com Ele? Mas você vai dizer, mas eu sou falho, nós somos pecadores. Mas se Deus colocou isso nas suas mãos, Ele sabe que você pode fazer. Ele sabe que você pode colocar em prática. Ele sabe que você pode fazer o seu melhor. Deus colocou o seu filho nas mãos de José, porque sabia que José podia dar conta. José deu conta. E o que eu e você, nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Você já parou para pensar como vai ser a eternidade? Aqui nós temos livre escolha, nós podemos fazer, se nós queremos nós fazemos, se não queremos não fazemos também. Mas tudo isso, meus irmãos, vai se refletir na eternidade. Mas e quando chegar na eternidade, o que a gente vai dizer? O que nós vamos falar para Deus? O que nós vamos dizer para Deus? Isso se nós formos até o Senhor. As nossas obras vão ser queimadas pelo fogo, vai passar como palha, e nós vamos ser salvos pela infinita misericórdia de Deus, ou vai passar como ouro? Aleluia. A força que você coloca naquilo que você faz é o resultado que você vai ter lá na frente. Aleluia! Não despreze o dom que Deus te deu. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não despreze, meu irmão, minha irmã, o cargo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou para você. De repente a luta que você está passando foi essa mesmo que Deus preparou para você. Não despreze as dificuldades da vida, não despreze as situações que nós passamos. Eu estava começando a escola dominical hoje. Eu disse assim, olha, eu passei por muita dificuldade na minha infância. Meu pai não foi uma pessoa muito boa, foi muito ruim para nós. Porém eu olho para trás e falo, graças a Deus que eu vivi tudo isso. Graças a Deus que meu pai me puxou. Até nós estávamos falando no ano passado sobre criação de pais e de filhos. Graças a Deus eu apanhei do meu pai, mesmo sendo com tudo isso, porque ele me fez ser uma pessoa que eu sou hoje. Não sou melhor, muito que melhorar. Mas não despreze os dons que Deus te deu. Não despreze a história que Deus te deu. Não despreze as oportunidades que Deus te deu. Você de repente estava vendo na maçã do pecado, as situações difíceis. Deus te restaurou, mas saiba que Deus te trouxe aqui para que você possa entender que você não pode desprezar a história da sua vida. Louvado seja Deus. Não pode desprezar aquilo que Deus te deu. Naquele grande dia nós vamos prestar contas para com Deus. E o que nós vamos dizer para Deus? Esses homens vão poder dizer, eu fiz a minha parte, Senhor, tudo aquilo que eu pude fazer, entreguei nas tuas mãos. Será que nós podemos também dizer da mesma forma? Aleluia. Será, meus irmãos, que se nós olharmos para nós mesmos neste momento, a gente vai poder dizer, meu Deus,
Eu estou parado, encostado, podia fazer tanta coisa, mas eu estou tão desanimado com as pessoas. Eu estou tão desanimado, eu não consigo confiar em ninguém. Eu não consigo ouvir mais ninguém. Eu não consigo dar crédito para ninguém. Eu vou para a tua casa só pela misericórdia. Eu me arrasto para ir para a tua igreja. Mas Deus está falando que Ele te deu algo. Aleluia! E não importa o que as pessoas falam, pensam de mim e de você. Quando Ele for cobrar, Ele não vai cobrar das outras pessoas, Ele vai cobrar de nós, de mim e de você, aquilo que Ele deu para nós cuidarmos, para nós zelarmos, para nós lutarmos por aquilo que Ele concedeu nas nossas mãos. Eu não sei o que Ele concedeu nas suas mãos, meu irmão, minha irmã, mas saiba que é muito precioso. Maravilha! Porque os anjos queriam pregar o Evangelho, e não foi colocado para eles fazerem, foi colocado para mim e para você. Então nós já vemos que a partir daí nós já temos uma grande missão para nós fazermos. Se a gente começar para outras coisas, meus irmãos, nós vamos ver quanto nós podemos fazer para Deus. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos nossas ocupações, mas nós podemos fazer sim. E Deus está falando para você: acorde enquanto é tempo. Desperte enquanto é tempo. Desperte enquanto você está de olhos abertos, que pode ter força para ir e pode ter forças para voltar. Porque haverá momentos que não haverá isso. Nós vemos, meus irmãos, a parábola do rico e Lázaro. Alguém vai dizer que é parábola, outros vão dizer que é uma história real porque fala de Lázaro. Tem um nome na parábola. Depois que o rico morreu, estava lá no Hades, ele fala: olha, pede para o pai Abraão molhar uma gota de água na minha boca, eu estou sedento nessa chama. O que o anjo fala para ele? Você que está aqui não pode ir para lá, e nem o que está lá pode vir para cá. E depois o que ele fala? Deixa eu ir avisar os meus irmãos, aleluia. Deixa eu avisar os meus irmãos para que eles não venham para cá. Aí o anjo fala: olha, você não pode mais ter nenhum contato com as pessoas que estão lá. É muito sério. Meus irmãos, ali o Valdo Ramos diz que quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, então nós temos pouco tempo nessa terra. E Deus fala para nós o que você vai apresentar naquele grande dia. Pelas oportunidades que Deus tem te dado, para você crescer mais espiritualmente, crescer mais na palavra. Quantas oportunidades Deus tem te dado para que você possa crescer e dar mais frutos no reino de Deus. Quantas coisas Deus quer colocar nas suas mãos, aleluia. Porque, meus irmãos, José foi tendo fé dia após dia de quem é Jesus, porque ele foi vendo o cuidado de Deus para com o menino, livrou eles de muitas coisas, 500 quilômetros, mesmo que naquela época existia a paz romana ali nas estradas, mas mesmo assim era perigoso. Ele sai do comodismo e vai aonde Deus mandou ele ir. Ele cumpre com aquilo que Deus deu a ele. Aleluia! A pergunta que fica para nós, que o tempo já está acabando: nós estamos cumprindo com aquilo que Deus nos deu? Talvez você pense: meu irmão, mas é dura uma palavra dessa em pleno domingo. Mas essa é a realidade da palavra de Deus, meus irmãos. Ela fala conosco para nos abençoar, mas também para nos trazer a reflexão, que também é bênção para a nossa vida. E José fez o que é de melhor. Deixou tudo para poder seguir Jesus, para poder cuidar de Jesus, dar todo o zelo para Jesus. Quando Jesus nasce, meus irmãos, não tinha nenhuma parteira ali não, teve que ser José mesmo, para poder tirar a criança, limpar a criança, cortar o cordão umbilical da criança. É isso, né, irmãos? Cortar o cordão umbilical da criança, teve que cuidar de Maria, dar todo o apoio para Maria, mas ele estava ali todo o tempo com Maria. E todo o cuidado que ele teve, tirou a criança, limpou com todo jeitinho, enrolou em panos e ficou com a criança. Ele cuidou daquilo que Deus deu a ele. E Deus fala para nós temos cuidado daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você tem a oportunidade. Nós não somos crentes reformados, acreditamos na predestinação. Nós sabemos que a gente quer fazer algo para Deus, nós vamos fazer. Se nós não queremos, nós não fazemos. Parte das nossas escolhas. E Deus fala para nós como é que vai ser o amanhã. Que Deus, meus irmãos, Ele não fala conosco uma vez só, não. Ele já vem falando isso. Faz tempo. Já faz tempo. Já faz muito tempo.
Faz muito tempo já. E você vai esperar até quando para se despertar? Quando vai poder despertar? Está esperando alguém, um anjo descer na sua casa, falar com você em sonhos, te acordar, te sacudir, te derrubar da cama? Eles não tinham a Bíblia, eles tinham apenas os pergaminhos que eram lidos nas sinagogas e no templo. Então eles não podiam ter acesso a Bíblia, não tinha como José ir lá, vou tirar uma palavra para ver se Deus está falando comigo, pegar um pergaminho e ir lá e abrir, ir lá e ver onde não. Ele tinha que esperar a revelação mesmo, mas nós temos a palavra de Deus. Deus fala conosco em sonhos, Deus fala conosco através da palavra, porque o Espírito Santo está conosco continuamente. Aproveita a oportunidade, Ele que te ajuda, Ele que te escolheu, Ele que vai abençoar a sua vida, mas você e eu, nós temos que fazer aquilo que Ele mandou. E não é de qualquer jeito, não é relaxadamente, é com zelo, é com cuidado. É o melhor que eu posso fazer, eu vou fazer. Se doar verdadeiramente, buscar a Deus verdadeiramente, porque nós não sabemos quando nós vamos ser chamados. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem pode